Olá, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo do livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, trata dos Espíritos. O assunto é progressão dos Espíritos, é claro, né, dando continuidade a esse assunto a partir da questão, ou item 119. Antes de passar para o Michel, quero aí pedir o seu apoio em se inscrever em nossos canais, no KardecTube, e aqui no canal Estudar Kardec, caso ainda você não tenha feito. Curta, comente, compartilhe, convide mais pessoas para vir participar conosco dos estudos, pessoal. E tem aqui do meu lado, como vocês já estão vendo aí, Michel Macedo. Passo para você, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Participem aqui pelo chat, tirem as dúvidas. Aqueles estudos que vocês não acompanharam, assistam nas playlists, que fica tudo gravado. Vocês podem assistir quando quiser. Se inscrevam no canal do Lauro, se inscrevam no KardecTube. Quem tiver interesse, assine o KardecTube para estudar o Livro dos Médiuns conosco toda sexta-feira. E sem falar nas demais lives, nós temos hoje lives de dia e de noite, né? Temos lives todos os dias, de segunda a sexta, às 14 horas, lá no KardecTube. E temos também as lives aqui hoje, na segunda-feira, do Livro dos Espíritos. Aí lá no KardecTube tem terça-feira, 17h30, o Nosso Lar. 20 horas na quarta, que é o Espiritismo. Na quinta-feira, 20 horas, o site revistaespírita.net. E na sexta, o Livro dos Médiuns, que é o estudo fechado para assinantes, as pessoas que querem ajudar os custos do KardecTube e ao mesmo tempo estudar o Livro dos Médiuns conosco, né? Então, se inscrevam, assinem, participem e assistam. Quem não puder assistir ao vivo, assista gravado, procure na playlist. Tem bastante conteúdo para todos, que a gente tenha hoje um ótimo estudo. É isso aí. Vamos direto para as questões? Podemos ir, vamos direto. Então, estamos tratando do progresso dos espíritos, como se dá o processo segundo o Espiritismo. Nós estamos vendo alguns detalhes que são próprios da teoria espírita, né? Como que o Espiritismo vê essa questão da evolução. E vamos para mais um ponto. Pergunta a Kardec aos espíritos: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Os espíritos respondem: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Ademais, a desigualdade entre eles existente é necessária à sua personalidade. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Pois que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores. Porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e a vida espiritual há essa diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Essa pergunta, ela é muito importante porque ela traz alguns princípios filosóficos da doutrina espírita que a gente não pode abrir mão, que a gente não pode abrir mão de raciocinar sobre eles. Kardec vai depois, lá na Gênese, desenvolver isso, esse assunto lá na Gênese, no capítulo 3, não, no capítulo 2 sobre Deus, lá na primeira parte da Gênese, e aqui a gente tem um resumo, uma condensação da teoria, né? Porque ele havia colocado que, para a teoria espírita, como que se dá o progresso? Todos os espíritos são criados iguais, o ponto de partida é o mesmo, e esse ponto de partida é o que ele vai chamar de simples e ignorante, né?
Então você tem um espírito sem nenhum tipo de conhecimento e ele tem que desenvolver a sua liberdade e através da sua liberdade, da sua vontade, passar por diversas provas até chegar à primeira ordem, até chegar à perfeição e aí sim ter a mais completa felicidade e o conhecimento de todas as coisas. Essa é a síntese, né, do processo evolutivo que o Espiritismo em Kardec coloca. E a pergunta 119 é uma consequência disso, né? Por que que o espírito tem que passar por todo esse processo evolutivo? Por que que Deus já não cria ele na direto na primeira ordem, né? Por que que ele não isenta o espírito das provas? Qual é a necessidade de progredir se Deus poderia ter criado os espíritos já puros, né? E esse é um problema filosófico que muitos estudiosos aí sobre Deus colocam, né? E que o Espiritismo vai ter uma resposta muito inteligente, né? Que a gente às vezes não para pensar. Se Deus, como ele disse, se Deus tivesse criado perfeitos, os espíritos diretamente perfeitos, não haveria não haveria merecimento, né? Mas o que quer dizer esse merecimento? É liberdade, né? Não haver, porque o que é merecimento? A merecimento é a ideia da justiça. Você fez por merecer, então, como você fez por merecer, o mérito é seu. A construção é sua. E alguém poderia dizer, mas por que que eu preciso ter esse merecimento? Porque merecer significa que você escolheu. Se Deus criasse o espírito, os espíritos perfeitos, não haveria liberdade, porque eles já seriam criados perfeitos. Então você não teria liberdade. E mais ainda, como que você teria, além da liberdade, porque veja, os espíritos já teriam que ser criados. O que que é ser criado perfeito? Ele já tem que ser criado com ideias, qualidades e pensamentos. Então, ele não tem escolhas próprias, né? Ele já é fruto de como ele foi criado. Por isso que não há liberdade. E tem um segundo problema que ele coloca, além do problema da liberdade, que é o problema da pluralidade de espíritos. Porque, veja, o que que seria criar um espírito perfeito? Vamos raciocinar junto para perceber. Por isso que ele fala ali, ademais, a desigualdade entre eles existente é necessária a sua personalidade. A gente não para pensar o seguinte: se Deus criasse os espíritos perfeitos, só existiria um espírito. Porque como que ele criaria perfeições diferentes? Como que haveria personalidades diferentes? Porque se todos são iguais e perfeitos, perfeito significa que todos têm tudo que precisa ter, mas então todos seriam iguais, só teria um. Então, esse é o problema. Se você tira o progresso do espírito através do livre-arbítrio, através do seu mérito, sendo criado simples e ignorante, se você tirar esse processo, você não tem nem os espíritos existindo e não tem liberdade. Percebe? Então, é muito mais racional você pensar numa teoria em que eu tenho vários espíritos existindo, várias individualidades, e cada um com liberdade. E cada um vai ter de acordo com aquilo que construir. Então, fecha com uma ideia racional, não joga a liberdade fora e você tem justiça. Então, vejam a opção. Em filosofia é muito assim: você tem algumas opções filosóficas que são mais complicadas que as outras. Então, você fica com aquela que é a mais racional. Então, veja, se eu tirar, eu poderia tentar criar uma possibilidade, vamos tirar, né, a necessidade de progresso, de provação dos espíritos. Bom, mas aí eu não tenho liberdade, não tenho justiça e não tenho individualidade. Qual que você prefere? Então é muito mais racional que você tenha a liberdade, a justiça, que dá o mérito, né? A liberdade para você mesmo construir, então o mérito é seu,
E você tem aí as diferentes personalidades. Os espíritos se tornam puros, mas como cada um conquistou com a sua liberdade a sua perfeição, cada um é um, né? Então é muito mais racional essa, essas premissas que o espiritismo coloca. E por fim, ele coloca outro problema. Se você tivesse, se você não tivesse diversos espíritos diferentes no universo, você não teria funções, você não teria harmonia no universo, né? Porque como é que você separaria cada um fazendo alguma coisa, cada um exercendo uma função, se todos são iguais? E lembrando que todos ser iguais significa ser um só, né? Então você teria um universo, na verdade, você não teria um universo, né? Porque seria um universo de um espírito só monótono, sem nenhum tipo de movimento, sem nenhum tipo de criação, não teria nada. É quase como nada. Seria um espírito só e num universo estático. Agora, o que faz você ter o universo do jeito que ele é são os diferentes graus, né? Cada espírito tem uma missão. Aliás, ele não para pensar nisso, né? Já parou para pensar o seguinte: você é único no universo. Único. Ninguém pode fazer o que compete a você. O universo só é perfeito porque você existe. Interessante isso que a gente não para pensar consequências filosóficas, né? Cada um tem uma missão. Às vezes a pessoa acha que não tem sentido na vida, que não tem importância, ela não para pensar no que o Espiritismo coloca. Ela é um espírito criado por Deus. Deus criou você. Deus criou você. Você é único, não há ninguém no universo infinito igual a você. E você tem um propósito. Olha que coisa sensacional isso. O materialismo vai dizer que tudo é um aglomerado de matéria, fruto do acaso, que logo, logo vai desagregar e não tem individualidade, não tem sentido, não tem nada. O materialista, ele é um infeliz. Para ele, a doutrina dele, como é que ele não basta de um jogo de forças materiais em que não tem ninguém? Você não pode ser destruído, não pode deixar de existir. A gente não para pensar. E aí ele faz uma metáfora com a vida social, né? Como uma analogia para a gente entender o progresso, né? Porque por que que a gente dá determinadas funções para algumas pessoas e não dá para todas? Pela questão da competência, né? Pela diferença de personalidade, por aquilo que a pessoa já conquistou. Então é como ele dá o exemplo ali de um soldado ser general, né? Veja, se você transformar todos os soldados em general, não tem mais general. São soldados. Para ele ser general, ele tem que ter as características e competências de um general. Então não adianta você simplesmente nomear ele general se ele não tem característica de general, ou seja, ele tem que construir, tem que ter mérito próprio, tem que ser uma construção sua, não faz nenhum sentido. Claro que a diferença é que a vida social é uma analogia, ela não dá tempo de todo mundo conquistar tudo, né? Todo mundo ter as oportunidades numa vida só. Já a vida espiritual, todos vão ter oportunidade, porque as reencarnações são em número ilimitado. Enquanto você precisar de reencarnação, você está reencarnando até você saber tudo, se tornar puro, e todos vão ter oportunidade, não tem exceção, não tem justiça social espiritual. A injustiça social é uma condição humana temporária de espíritos imperfeitos. Absolutamente temporária. Agora, nas leis espirituais, não. Nas leis espirituais, inclusive o fato de reencarnar no mundo com injustiça social é uma escolha do espírito, que escolhe essa prova. Então, nada foge às leis de Deus, mesmo o nosso mundo caótico. Ele é caótico porque ele é um mundo destinado para espíritos caóticos. Não é a realidade do universo. O universo não pode ser lido como a vida na Terra, que é como o filósofo materialista faz, é porque ele não entende, né?
A vida não faz nenhum sentido, claro, porque ele supõe que a vida é o que é a vida na Terra, né? Mas ele está equivocado. Kardec tem analogias fantásticas. Ele diz: é como você julgar uma cidade pelo seu presídio. Imagina se eu só conhecesse na minha cidade um presídio, aquele lugar terrível, mas aquilo lá não representa a cidade. Ora, a planeta Terra não representa a humanidade. O planeta Terra representa uma parte da humanidade completamente imperfeita, desequilibrada por livre escolha. Então, é muito simples e muito forte e lógico os apontamentos que o Espiritismo faz. Ele não deixa você cair na modinha, né? Teve uma época que era modinha ser materialista, nihilista, a pessoa que não acreditava em nada, no vazio, que nada tinha sentido. Mas vejam, são conceitos completamente sem nenhum valor filosófico perante o Espiritismo. São argumentos completamente distorcidos da realidade, como Kardec diz, como alguém que julga uma cidade pelo presídio. Aí você pega aí uma mansão fantástica, tecnológica, bonita, confortável, famílias felizes, locais belos. Você que não conhece. Agora, o problema é seu se você está no presídio, que é a Terra. Então, o Espiritismo ele é um golpe muito forte no materialista, né? Porque o materialista, como ele tinha argumentos mais racionais, embora sejam desesperadores e cruéis, mas ele tinha mais racionalidade que as propostas religiosas. Então você tinha que escolher ou o fanatismo das religiões ou a crueldade existencial, desesperadora do materialista. Olha que coisa terrível. E o Espiritismo nos salva de tudo isso, né? Porque ele consegue sair do fanatismo religioso, apresentar um mundo espiritual, um Deus, um universo fantástico, e consegue fazer o materialista ser uma criança tentando entender um edifício complexo, né? Então, os materialistas que tanto se vangloriaram da sua razão nas suas obras se tornam nada perante o Espiritismo. É fantástico os apontamentos que o Espiritismo consegue fazer. E nem a gente, eu diria que nem nós espíritas, porque a gente estuda muito pouco e valoriza muito pouco Kardec, a gente tem noção disso, né? Eu vejo muito espírita valorizando mais materialista do que o Espiritismo, ele não entendeu que o Espiritismo, ele mata o materialismo, mata o materialismo. É como o Espírito de Verdade diz, né? Viemos para confundir os orgulhosos, né? Que foi o que aconteceu com o materialista. O materialista achava que estava com a razão, né? E o Espiritismo deu um banho nele de razão e fenômenos, e agora ele que achava que tinha razão superior, na verdade, tem ideias completamente equivocadas de como funciona a vida, o universo, né? Laura. Sem querer fugir muito, mas já fugindo, depois eu quero te fazer uma pergunta. É muito comum, Michel, diante do que você falou aí, é comum a gente ver pessoas, adeptos, ou que se dizem espíritas, e eu tenho amigos que fazem isso. Divulgam mensagens de autoajuda, videozinhos lá, aqueles vídeos com mensagem de autoajuda, que se eles usassem essa lógica que Kardec está aqui no texto, na nossa frente, trazendo para a gente pensar sobre a mensagem. Muitas das vezes a mensagem ela tem muito mais o cunho de que essa vida é a única. Então, viva agora, perdoe agora, porque quando acabar, e depois da morte, quando chegar a morte, sabe, fica com essa ideia de que essa vida aqui é única. Ou a pessoa ela tem um viés espiritualista pendendo para materialista, ou ela é materialista e não sabe. Ela se diz espírita, se diz espiritualista, mas ela não sabe porque ela não usa essa lógica, e aí ela tem que fazer essa análise da mensagem, claro, se pautando nos princípios da doutrina espírita. A minha pergunta, Michel, é o seguinte, então, né, ficou claro, Deus, ele cria o espírito simples e ignorante, e esse espírito é perfectível,
ou seja, ele vai chegar ao estado de pureza, ou de espírito puro, pelo seu esforço, pelo seu mérito, né? Então, ele vai adquirir todo o conhecimento que nós podemos imaginar e a moral, claro, que o torna espírito puro. Agora, a minha pergunta é, então, nós poderíamos pegar a primeira questão aqui do Livro dos Espíritos, aquela primeira parte, a inteligência suprema, e mais os atributos de Deus, e usar isso aqui também nessa pergunta e na resposta. Por exemplo, por que Deus não poderia isentar os espíritos das provas, das tribulações? Olha, Deus é a inteligência suprema. A nossa inteligência não é capaz de abarcar. E ainda tem a questão dos seus atributos, que é a justiça, por exemplo. Então, onde estaria a justiça se ele houvesse criado todos os espíritos perfeitos? Esse raciocínio, ele poderia ser trabalhado ou não, Michel? Sim, é exatamente isso. Se você tira o Deus, se você coloca Deus criando já o espírito perfeito, não há mérito, não há justiça. Então Deus não seria justo, né? Porque ele já criaria o espírito com qualidades. Então você tira um dos atributos de Deus, que é a justiça. Você, pela teoria espírita, você mantém o princípio da justiça, porque você diz, olha, Deus dá a cada um segundo as suas obras. Ele cria os espíritos desenvolvem o livre-arbítrio e agora eles têm cada um segundo as suas obras. Veja, é uma ideia de justiça, de mérito. Por isso ele fala mérito. Mérito é justiça. Se você tira isso, não tem mérito. Se não tem mérito, não tem justiça. Então Deus não seria justo. Como é que Kardec procede? Toda vez que você apresenta uma teoria que entra em choque com os atributos de Deus, o problema está na teoria. É como se fosse uma régua, né? É um guia da verdade para Kardec, são os atributos de Deus. Então, qualquer teoria que coloque os atributos de Deus como menores ou inexistentes, a teoria está errada. O problema está na teoria. A sua teoria tem algum equívoco. Então, é muito interessante esse critério. Então, por exemplo, Deus é justo. E ele diz assim, infinitamente justo. E você tem que levar a sério o infinitamente justo. Infinitamente justo. Tem que tomar a sério isso aí. Então você não pode ter nada no universo que fira essa justiça. Se você estiver olhando para o universo e enxergando injustiça, o problema está no seu olhar. Falta alguma coisa. Esse é o raciocínio do Espiritismo. Se você está vendo alguma coisa que parece que coloca Deus como injusto, o problema está no seu olhar. Porque Deus não pode ser injusto. Agora, claro, de novo, por que eu sempre uso como exemplo o materialista? Para o materialista não faz o menor sentido, porque para ele não há Deus. Para ele só há matéria. Aliás, o Deus do materialista é a matéria, né? Para ele só há matéria. Qual é o problema do materialismo ao afirmar que tudo é matéria? É que o Espiritismo mostrou que não há só matéria. Então não é uma questão. Não, eu não posso, não pode mais existir a proposta materialista porque ela foi destruída. Então eu diria qual é o problemão do materialismo? É que ele foi destruído. A partir do momento que o Espiritismo provou que há fenômenos causados por um ser que não é matéria, pronto, acabou. Não tem mais materialismo. Todo o raciocínio que você fez em cima do materialismo acabou. Se eu mostrei que a causa é falsa, o efeito é falso. Esse é o problemão que o. E não vai, na verdade é mais que um problemão que o Espiritismo causou para o materialismo. O Espiritismo matou o materialismo. E é o único que poderia fazer isso, porque para você matar o materialismo, você tem que jogar com as mesmas armas dele, né? E o que que o materialista gosta? De ciência e de filosofia. O Espiritismo foi lá e provou cientificamente
que o espírito existe. Então não há só matéria no universo. Pronto, eu não posso mais agora fazer raciocínios colocando tudo como causa material, porque eu destruí a sua premissa. E sobre o primeiro ponto que tu iniciou a tua fala, isso é uma coisa que eu já descobri, é uma coisa que eu já percebi há muito tempo. Os espíritas, eles amam citar diversos autores em vez de Kardec. E eu já reparei, porque eles pensam que isso dá mais credibilidade, seriedade, intelectualidade, uma pose assim, nossa, fulano citou tantos autores na mesma palestra. Nossa, como ele é sábio. Aí você vai ver os autores que o movimento espírita está enchendo a boca para citar, ou eles repetiram algo que Kardec disse antes. Então Kardec tem um mérito, porque ele disse antes. E geralmente Kardec disse melhor de maneira mais completa. Mas eles citam outro autor. Por quê? Porque eles acham que esse autor ou se equivale a Kardec, ou é melhor que Kardec, mas é ignorância. Uma vez, uma vez tinha um palestrante fazendo fazendo uma palestra numa live e ele é muito apaixonado pelo academicismo, né? Então ele é espírita e para ele, se você tiver na academia e se você tiver um mestrado ou um doutorado, você então tem mais condições de falar de espiritismo do que outros. Ele tem essa linha de pensamento que é completamente sem sentido, porque a pessoa, para falar em Kardec, precisa estudar Kardec, tendo ou não tendo mestrado ou doutorado, porque não existe mestrado e doutorado em Kardec. Se a pessoa tem mestrado e doutorado é em outra área, então ela é especialista em outra área, isso não dá competência para ela tratar ou não de Kardec. Mas ele pensa assim. Então ele gosta de citar os autores, assim, porque ele acha que ele está mostrando uma riqueza intelectual. E aí ele estava fazendo uma live e eu estava assistindo. E ele estava colocando um autor, aliás, um autor bem fraquinho, que ainda se o cara coloca um autor bom, né? Um autor respeitado na história do conhecimento, mas ele pegou um que. E ele estava assim, meu Deus, colocando assim que aquele autor não só dizia o que Kardec já dizia, mas ia além de Kardec. Era um autor assim, meu Deus. E eu sei, e eu sei que não era, né? Porque eu conheço o autor também. E eu sei que nem o autor não é nem espiritualista direito. E ele estava dizendo que era algo além de Kardec, assim, fenomenal. Mas por que que ele estava exaltando esse autor? Porque ao exaltar o autor, ele se exaltava, né? Tem muito disso. É vaidade. É vaidade misturada com ignorância. E aí eu aproveitei pelo chat e mandei uma pergunta para ele. Eu disse assim: me cite uma coisa só, que esse autor que você está exaltando diga que não esteja nas obras de Kardec. Que Kardec já não tenha dito antes dele, porque esse autor veio depois de Kardec. E mandei uma segunda pergunta. E me diga também um exemplo de algo que ele está dizendo que seja mais avançado do que está em Kardec. Porque durante toda a exaltação dele, do autor, ele só dizia que era fenomenal, mas não citava exemplos. Que é muito curioso, eu acho muito curioso que o pessoal, eles vão para suas lives e não botam texto na tela. Eu sinto uma falta, porque como a gente coloca texto na tela para provar o que a gente está falando, eu fico muito incomodado que eu entro na live dos outros, eles só falam e não botam texto. Então eu pedi para ele dois exemplos. Ele ficou 15 minutos enrolando e não conseguiu me dar um exemplo. Aí sabe o que ele falou? Não, veja bem, porque a gente não pode ser ortodoxo, dogmático. Olha o lado que ele começou. Ele quis dizer que eu era mente fechada, que eu só valorizava Kardec.
Mas eu não é essa a discussão, meu querido. Eu pedi um exemplo. Ele não conseguiu me dar. Ele falou que a gente não pode ficar só com Kardec, não pode ser mente fechada. Mas não me deu um exemplo do autor que ele estava exaltando. Não deu. Ele ficou, não, veja bem, temos que valorizar outros autores, temos que isso, temos que aquilo. Sim, mas a pergunta que eu fiz é justamente para isso. Me dê um exemplo de algo que ele tenha dito que Kardec não tenha dito antes. Ou que ele tenha ido além. Um exemplo, eu pedi um. Ele não conseguiu me dar. Ele só soube dizer que eu era bitolado por querer ficar só com Kardec, mas ele não me deu um argumento do outro autor, justamente para eu deixar de ficar só com Kardec. Ele não conseguiu me dar um. E as teses que o autor dele defendia, todos materialistas. Eu digo, olha, o materialista, segundo ele, está indo além de Kardec. Para o materialista, tudo é um jogo do acaso da matéria. Morreu, morreu, acabou. Isso aí é além de Kardec. Mas as pessoas fazem isso. Eu já vi, Lauro, o movimento espírita é tão ignorante e perturbado que eu vejo as pessoas enchem a boca para citar Joana, Meimei, Irmã Sheila, Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Hermínio Miranda, Chico, Divaldo, Raul, Flammarion, Gabriel Delany, porque tem gente que tem uma adoração pelo Leon Denis, porque o Leon Denis. E aí, quando é Kardec, é Kardec, Kardec, é Kardec. Só que tudo o que essas pessoas que eles exaltam falaram, nenhum apresenta algo que Kardec já não tenha dito primeiro e melhor. Nenhum. Tem gente que tem uma paixão pelo Leon Denis, que a única explicação que eu tenho é porque é status de intelectual. Olha, ele lê Leon Denis, ó. Como se Leon Denis desse um grau assim para a pessoa que lê Kardec e não dá. Isso é ignorância misturada com vaidade. Pelo contrário, o Leon Denis falou um monte de bobagem. E tem uma galera que diz que Leon Denis, se não fosse Kardec, ia ser Leon Denis. Meu Deus do céu! E tem os apaixonados pelo Herculano Pires, tem os apaixonados por Eurípides Barçanufo, tem os apaixonados por tudo que é autor, menos por Kardec. Só que eles nunca me mostram alguma coisa que Kardec não tinha dito primeiro e melhor. Nunca. E vou além, para concluir e te passar a palavra. E aí isso que eu vou falar agora me leva a concluir que isso é influência espiritual. Aí quando você vê, quando a loucura é muito grande, tem o componente da influência dos inimigos do espiritismo, porque é muita loucura. Eu já vi espírita que chega ao ponto de exaltar as obras de Kardec como professor Hippolyte Leon Denis Arrivai. Então a pessoa ela é tão influenciada a não valorizar Kardec que ela chega a valorizar a mesma pessoa, só que no período anterior. Tem uma galera que fica, não, porque nos livros do professor Rivaio, mas a Kardec, o período Kardec, ela não valoriza. Aí só pode ser obsessão. Não tem outra explicação. Porque a pessoa ela chega ao ponto de valorizar a mesma pessoa, só que valoriza o Kardec de antes. Só que o Kardec de antes tinha menos conhecimento que o Kardec de depois. Claro que é belo o que ele escreveu antes, porque já era um espírito superior. Só que é mais incompleto. É tudo para não valorizar Kardec. Por isso que eu digo que só pode ser influência espiritual. Porque também tem a ver com a vaidade, entendeu? Você está falando, daqui a pouco a pessoa diz, não, como nos diz o professor Rivaio, a pessoa fica, nossa, ele leu os livros do professor Rivaio, aí fica todo mundo, ó, e o fulano leu. Como se fazer a única. Sabe o que que precisa para você ler? Não ser analfabeto. Eu não sei porque as pessoas ficam, meu Deus, ele leu. Ué, se não é analfabeto, lê. É só pegar o livro, abrir e ler. As pessoas ficam, olha, o status, tem o status. Assim como na. Hoje em dia eu não sei como é que estava na minha época da juventude, era status falar em Nietzsche. Todo mundo, porque como nos diz
Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Ah, porque Nietzsche falou. Ah, Nietzsche. Todo mundo falava em Nietzsche. São as épocas, né? Mas aí quando você. Só para abrir um parênteses, Nietzsche é maravilhoso, tá? Um dos maiores pensadores. Mas não se compara a Kardec. Nietzsche é um pensador maravilhoso, mas não se compara a Kardec. Assim como tem o pessoal do Freud, né? Olha que Freud. Eu fui ler a obra do Freud e falei, meu Deus do céu. Não dá o dedão. Sabe aquela piadinha, cara? Não dá a unha do dedão de Kardec. O pessoal fica meio, que Freud. Então tem mais a ver com status e vaidade, né? Do que com. Agora, quando você entende, eu sempre digo, me mostre alguma coisa que esse. Só para terminar, agora eu juro que eu termino. Agora eu lembrei de mais uma. Tem gente que tem espírita que é doente por pestalose e não por Kardec. Ai, porque o Pestalozzi, o pedagogo, o revolucionário, Kardec fez muito mais que Pestalozzi. Mas muito mais que Pestalozzi. A relevância histórica de Pestalozzi e de Kardec, Kardec foi muito além. Olha, primeiro que eu considero Kardec o maior de todos. Depois de Jesus, não tem. Mas se você quer comparar Kardec importância histórica, você coloca um Newton, Galileu, um Einstein. E olha que Kardec foi além, tá? Foi além. Laura, passo para ti. É aquele velho dilema do não estudar Kardec e não ler seus textos, né? Não compreendeu o quão o raciocínio dele, os textos dele é muito, muito fácil de compreender, uma vez que você estuda tudo, né? E medita sobre aquilo ali, você vê a profundidade. Agora, Michel, o, você, né, os espíritos tratam aqui, você já explanou a ideia da individualidade, né? É muito comum, e eu tenho certeza que a galera que está conosco aqui no chat também já ouviu isso aí, as pessoas dizerem assim, não, você chegou no estado de espírito puro, o conhecimento deles são todos iguais. Tudo que um sabe, o outro sabe. Aí eu fiquei pensando, então a individualidade vai por ralo, e você tratou disso aqui, né? Mas esse pensamento ainda é por não compreender até mesmo, né, a questão da escala espírita. Seria isso? A pessoa que afirma isso, ela está fazendo ilações sobre algo que a gente não sabe. Veja, esse é um ponto em aberto na doutrina. A gente não sabe como é que os espíritos superiores, não, os espíritos puros, como que você diferencia um puro do outro? A gente não sabe. Mas ao mesmo tempo a gente sabe o seguinte, o que que a gente sabe? Eles são puros, chegaram no grau máximo, mas não perdem a individualidade. Ponto. O resto a gente não sabe. É assim mesmo. Para alguém que fica incomodado, mas como assim? A gente não sabe? É exatamente isso, a gente não sabe. Agora, de novo, como eu expliquei no início, por que que você fica então com essa tese, já que ela não resolve a questão? É porque se você trocar por outra, você gera mais problemas. Por isso que você fica com essa. Em filosofia é assim. Eu tenho várias opções filosóficas, eu fico com aquela que dá menos problema. Porque se eu disser, como diz por exemplo, imagina que eu tento fazer esse raciocínio que alguns espíritas fazem, só que não é o pensamento do espiritismo.
Se eu digo assim, olha, eles chegam todos na fase de puros e perdem a individualidade. Pô, então seria deixar de existir, né? Então, veja, progredir seria uma coisa ruim, porque eu não quero me tornar puro, eu vou deixar de existir. Só que o Espiritismo é contra a tese panteísta. Você jogaria fora exatamente a justiça de Deus e a bondade de Deus, jogaria fora a moral, porque imagina, eu tenho que fazer um esforço danado para me tornar puro para deixar de existir. Porque eu vou me tornar um só com todos, perder minha individualidade. Ninguém quer perder sua individualidade. As pessoas não param para pensar que perder a sua individualidade é deixar de existir. Então eu não posso ficar com. É muito melhor eu pegar a ideia de que o espírito chega como puro e não perde a individualidade, eu não sei como é. É muito melhor eu ficar com essa tese do que eu tentar dizer que perde, porque daí eu gero um outro problemão. Eu gero um problemão em todo o processo daí, porque qual é o sentido de evoluir? Deixar de existir? Prefiro ficar imperfeito, então vamos ficar tudo imperfeito. Porque nós vamos deixar de existir. Nota, o panteísmo, o Kardec trata disso no Céu e Inferno, é genial, de novo, Kardec trata, ele não deixou passar. Kardec diz assim, a consequência do panteísmo e do materialismo é praticamente a mesma. A diferença é que o panteísmo adia, mas você vai deixar de existir também. Você cai nas mesmas consequências do materialismo. Qualquer tipo de doutrina que coloque um fim na sua existência faz você jogar fora toda a moral. Para que você vai evoluir se você vai deixar de existir? Então a pessoa está tentando fazer raciocínios e ela não reparou que o Espiritismo diz que ela não deve fazer, porque isso se chama um limite da razão. Significa você está tentando usar uma ferramenta que a própria teoria mostrou que essa ferramenta tem um limite. Então você não pode usar essa ferramenta. A razão é limitada, então você fica com um não sei. Ah, mas eu não quero ficar com um não sei. Tudo bem, você escolhe outra opção que tem muito mais problema lógico do que a do não sei. Que nem eu falei. Imagina que a gente pega a teoria de que não há progresso e Deus cria o espírito perfeito. Eu tenho muito mais problema racional, lógico. Então não pense que Kardec é bobinho, não, e que os espíritos são bobinhos. A gente é que é porque não entendeu. Então todas as teorias que tiram a justiça de Deus, o progresso, a moral, a individualidade, todas essas teorias, Kardec diz não pode ser assim. Embora eu não saiba como é que é todo o processo. Eu só sei o seguinte: a gente evolui, se torna puro e quando se torna puro adquire um sentido novo. Esse sentido novo é um sentido além da razão. Agora, lembra, você não consegue imaginar um sentido novo usando o sentido que você tem. Isso é uma coisa curiosa do sentido. Você não consegue falar de um sentido novo, porque eles são o que a gente chama de irredutíveis. Nenhum sentido consegue explicar o outro. Então, se eu digo que há um sentido novo, não adianta eu tentar usar o que eu tenho para imaginar o que eu não tenho. Isso é um erro da razão. Agora, por que que eu sempre digo, por que que o Espiritismo pode ter essa alternativa de jogar o problema para o futuro? Porque para o Espiritismo há um futuro. Então, por que que o Espiritismo pode jogar o problema para o futuro? Porque para o Espiritismo há um futuro. O materialista não há futuro. Eu não posso dizer para o materialista assim, pare de usar a razão materialista, porque a razão é uma ferramenta limitada, só depois você vai ter uma outra. Não tem depois, ele vai dizer, eu tenho que usar a que eu tenho. E aí ele fica criando sistema sobre sistema, ele se perde num labirinto em que ele julga saber quando na verdade nada sabe. Então essas soluções só o espiritismo poderia trazer. As outras filosofias, elas pararam no materialismo. Elas perderam no argumento materialista. Só o espiritismo podia ir além, né? Lau. Não, beleza, Não Michel. sei se não sei se estou muito prolixo. Se eu tiver, tu me Não, ajuda a ser mais claro, me não, pergunta. tá ótimo. Mas é. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que o Daniel trouxe para nós aqui, Michel. Pode ficar a mensagem tem, se você quiser Ah, ler. tá. O Daniel diz assim: a prova disso, de que não perdem individualidade, são as comunicações com os bons espíritos e superiores. Sim, mas é que o Daniel, a pessoa ainda poderia dizer, não, mas eu estou me referindo ao puro. Entende?
Ele poderia dizer, não, estou me referindo ao puro. Porque realmente o puro, a gente só tem um. A gente só conhece um, não é que só existe um. Existem infinitos puros, mas a gente só conhece um. Mas por que que a gente só conhece um? Por causa desse problema. Como é que você sabe como é que você diferencia um espírito puro do outro? Um espírito puro já é o limite do conhecimento do espírito imperfeito. A gente não consegue imaginar dois puros, a gente só sabe pela razão que são infinitos os puros. Agora a gente não sabe diferenciar, né? É por isso que Kardec vai botar lá no puro classe única. Como é que você diferencia um puro do outro? A gente não sabe, entende? Agora, o Espiritismo diz: não sabemos, saberemos. Se você não quer adotar essa postura, escolha outra. Agora, lembra? Ao escolher outra, você tem muito mais problema. Você vai querer uma teoria que tem mais problema? Ache uma melhor que a que o Espiritismo deu. Me apresente. Tente criar uma que eu mostre os problemas que você tem. Muito mais. Pode falar lá. Tá sem áudio. Isso não seria, talvez, a força do imediatismo? A pessoa quer a resposta agora. Ah, mas o que que o Espiritismo diz? Não sabemos. Tem que aguardar. Sim. Ou no futuro, né? Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu queria saber. Talvez isso poderia ser pensado assim, será que não? Sim, ela não leva a sério, não sabemos. Ela acha que o não sabemos, ou não podeis saber, como os espíritos dizem, ela acha que é uma proibição teológica, ela acha que é uma proibição religiosa, entende? Então ela acha que é uma proibição tirana, que se ela for teimosa e rebelde, ela pode descobrir a verdade. Mas não se trata disso. Se trata quando os espíritos dizem não podeis, é por falta de possibilidade mesmo. Você tem que levar a sério o não podeis. Não podeis é não poder mesmo, entende? Então, quando eles dizem que não dá para entender, não dá. Só que a pessoa não leva a sério. Ela diz assim: ah, mas peraí, deixa eu tentar aqui, deixa eu ver. Ela não leva a sério o não podeis. E a maior prova de que o não podeis é verdadeiro é que, mesmo ela tentando, ela não consegue fazer uma teoria melhor. Olha a prova. Ela tenta e ela só oferece algo pior, algo contraditório. Então eu sempre digo, o Lauro que estuda comigo desde o início, sabe? Leve a sério, leve a sério quando Kardec diz que é um limite, que nós não podemos, que nós não temos resposta. Aí o pessoal diz, não, mas eu quero uma resposta. Mas não podeis agora. Não, mas eu quero. Tudo bem, você pode querer, mas não. Veja, querer não é poder, né? Você pode querer, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não tem a capacidade. Se você não tem a capacidade. Kardec usa várias vezes o exemplo, é como um cego diante da luz. Não tem o que ser feito. Você tem que aceitar. Agora, claro, o materialista não aceita. Por quê? Porque para ele não faz sentido. Não. Como que eu vou aceitar se só tem essa vida? Eu tenho que teimar até tentar descobrir. Mas não vai conseguir. Mas por que que ele poderia ficar tranquilo? É porque há outras. A existência continua. Você tem o infinito da sua existência para descobrir. Aí os espíritos vão dizer, agora você. Porque enquanto você está tentando resolver coisas que você não pode, você deixa de resolver os que você pode. Esse é o problema. Que é o que os espíritos vão colocar. Tratai primeiro de vos melhorardes moralmente. Esse você pode. Enquanto você está tentando entender outros pontos, você está perdendo tempo e está deixando de fazer o que você pode fazer. Então não é inteligente. Você tem que parar. E eu vejo a espiritada, somente tem um pessoal que é da área da filosofia, tem uma galera aí espírita que é da área da filosofia, que fica tentando criar sistema. Por quê? Porque eles se criaram na área filosófica que é muito forte o materialismo. Então eles têm a teimosia do materialista. Mas por quê? Porque eles não levam a sério o espiritismo.
Eles não levam a sério o espiritismo. Se eles levassem a sério o espiritismo, eles não iriam raciocinar como materialista. Já cansei de ver. Tem um aí que é. Eu não sei quantos doutorados tem em filosofia e fala todo pomposo. Eu digo, a pior coisa, Lauro, é quando você acredita na sua própria seriedade. Quando você, quando você acredita muito no seu conhecimento, você começa a acreditar muito na sua importância, você acaba ficando sério, porque você vai ficando uma pessoa muito séria, metida, porque você acredita demais na sua importância. Isso é o orgulho. Por isso que o orgulhoso geralmente ele tem pouco humor, porque ele se acredita muito sério. E eu conheço vários aí. Eu não quero ser indelicado de citar o nome, mas são kardecistas. Eles têm doutorado na Europa e aí eles dominam a filosofia da religião e porque não sei o quê, mas não entenderam Kardec. Se perderam nos labirintos, eles não entenderam Kardec. Tanto que eles acham que estão além de Kardec, que eles não entenderam Kardec. Eles não entenderam aquilo que Kardec colocou e como colocou e por que colocou. Como eles não entenderam, eles julgam assim, ó, isso aqui que Kardec falou e não respondeu é uma limitação que nós, como bons filósofos, temos o dever de ir além. Eles não entenderam que as limitações que Kardec colocou, só ele podia colocar. Por que, Michel, só ele podia colocar? Porque ele teve acesso a fenômenos e consequências filosóficas desses fenômenos que os filósofos que eles beberam para suas teses de doutorado não tiveram. Então, por isso que Kardec pôde dizer: para aqui, segura e foca noutra coisa, vai para a moral. Então, por isso que eu digo, esses que acham que Kardec está atrasado, eles vão ter que estudar Kardec no futuro. Eles vão ter que aprender com Kardec. Eles estão achando que eles vão adiantar Kardec, né? E eles não perceberam que Kardec está na frente dele. Eles têm que entender Kardec. Eles não têm que arrumar Kardec. Eles estão tentando arrumar porque não entenderam. O problema do alcance é deles. Mas a vaidade não deixa eles enxergarem isso. Entende? Por quê? Eu tenho doutorado. Eu não sou que nem esses espíritas aí. Eu não sou espírita povão. Eu tenho doutorado. Eu tenho um conhecimento que esse povo não tem. E tem mesmo um conhecimento que o povo não tem. É que quando você tem o conhecimento de Kardec, aí eu tenho um conhecimento que você não tem. Olha que, olha que genial. Você tem um doutorado incrível e muito importante. Só que eu conheci um autor que tem uma coisa que os seus autores do doutorado não têm. Entende? Então mas como ele não consegue aceitar, como é que alguém que não tem doutorado vai me dar uma luz sobre uma coisa, sendo que eu tenho sem mais que ele? Olha o problemão, por isso que os espíritos dizem, nós confundimos os orgulhosos. O orgulhoso fica confuso, ele, mas peraí, eu tenho doutorado. O fulano é um Zé Ninguém e conseguiu ver um princípio filosófico que eu não vi? Como assim? Ele fica confuso. Mas não é por mérito meu, é mérito de Kardec. Aí a gente lembra do Cristo, né? Olha que genial, olha Deus, olha que genial. O Cristo também. Aconteceu a mesma coisa com Jesus, a mesma coisa que aconteceu com Kardec. Esperavam Jesus vindo como um líder político, como um líder militar, como um líder religioso que fosse ensinar os grandes mestres da lei, né? Os grandes doutores da lei. E aí Jesus pega e escolhe um pescador. Jesus pega as pessoas mais simples que tem e eles estão esperando o Messias, né?
Cadê o nosso Messias? Nosso Messias vai vir com doutorado também, né? E Jesus, enquanto eles estão esperando o Messias vir com doutorado, tá Jesus no meio dos pecadores, com o povo simples, dizendo as verdades que eles não sabiam. Aí Jesus diz assim: deixai que venham as minhas criancinhas. Aí Jesus vai dizer: revelastes isso aos pequeninos, e os grandão lá esperando, né? Porque aquele que se exalta será rebaixado. Então o orgulhoso ficou esperando, né? E o espírito puro veio e disse assim: você vai pagar o preço do seu orgulho, você não vai ter acesso. Eu vou falar para os simples. Com Kardec é a mesma coisa, os caras estão lá no alto dos. Eu acho que eles dormem abraçados no diploma, essa gente. Porque eles têm uma paixão. Porque já viu como é que eles se tratam, Lauro? É o doutor? Ó, doutor, ó, sim, doutor. Eu acho que eles dormem abraçados no canudo. Mas eles não conseguiram enxergar Kardec. Olha como Deus é sábio. O orgulho faz com que justamente eles que se sentem os mais preparados não tenham acesso à verdade. Olha a lei natural agindo para punir o orgulho. E aí os mais humildes vão lá e aí por isso que a gente vai ver quando Kardec vai falar do espiritismo do futuro, já parou para prestar atenção quem é que Kardec exalta? Os espíritas de Lyon. Olha, as pessoas não pararam para prestar atenção. Kardec exalta os espíritas de Lyon, que eram os mais simples em todos os sentidos. É o que ele mais vai dar atenção, é os que ele mais vai exaltar e é os que ele diz que mais vão viver o espiritismo e compreender o espiritismo. Eram analfabetos, muitos. E quando Kardec fala do futuro do espiritismo, ele coloca o lar de uma família espírita. Você não vê, não tem ninguém no alto da cátedra com uma academia de pensadores. São pessoas simples, uma mãe viúva evocando o marido para educar os filhos. Olha só! E o pessoal não se ligou que Kardec não foi para esse lado, porque ele sabia que isso é coisa de filósofo materialista, espírito imperfeito, que a verdade é muito mais simples. Então ele não fez isso porque ele está atrasado, é justamente porque ele viu que ninguém viu e essa turma não entendeu. Eles estão esperando ainda. Eles estão esperando ainda alguma tese de doutorado que vai explicar as coisas e que provavelmente vai ser um deles. E Kardec, ó, já explicou há mais de um século. E os espíritas de Lyon já entenderam, ó, e eles estão aqui nesse mundinho tosco de provas e expiações agarrado no seu canudo e os espíritas de Lyon em mundos superiores. Tá entendendo? É isso, Lauro. Passo para ti. A mensagem foi clara, né? Desde, como você bem lembrou, desde o Cristo, passando por Kardec, né? E a própria história mostra isso aí. E o que chama a atenção, quando fala em prudência, quando fala em critérios, usar a razão, eu gosto muito de lembrar daquele texto da Gênese espiritual, no item 21, quando Kardec vai falar sobre, né, para muitos espiritualistas, filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, ele se elabora nos reinos inferiores e chega ao espírito humano, né? Kardec vai dizer, olha, isso é bacana, está condizente com os atributos de Deus. Mas essa teoria traz um monte de problema que vai dizer assim, que nós não vamos discutir aqui. Então, veja que, né, olha, o princípio inteligente, então, ele passa por todos os reinos da criação, chega ao espírito humano e depois, consequentemente, espírito puro. É isso? Não. Kardec diz que isso não foi resolvido.
Mas isso está de acordo com os atributos de Deus. Tá, mas Kardec disse que levanta uma série de questões, e eu me lembro do Cosme. Acho que foi feita essa pergunta para ele, não sei se você estava no estudo, Michel, no nosso estudo fechado, quando perguntaram para ele, mas quais os problemas que seria, né? Aí o Cosme deu, por exemplo, a questão do perispírito. Imagina o nosso perispírito com um monte de perispiritinho lá, né? Uma vez que, se você for pensar bem dessa maneira. Então, e aí entra a questão da pessoa dizer assim, mas o Espírito disse que no mundo tem um pássaro lá, como é que chama o pássaro? Que voa lá, que come miasma, não sei o quê. Tá, ué, mas ele disse. Mas o que diz Kardec? O que diz as suas obras? Ora, que isso aí ficou em suspenso. Então é com ele que nós temos que ficar. Seria muito mais racional pensar assim. Aí entra de novo, ao meu ver, a questão do imediatismo. Mas o Espírito diz que tem lá animal no mundo espiritual que puxa carroça, que voa, que... Veja, que aí acaba pegando uma teoria séria e troca por uma que não responde nada. Bom, Michel, depois eu passo para você aí, caso você queira comentar alguma coisa, mas já vou despedir a galera, agradecendo aí a presença, sua presença, né, a sua participação, e lembrando que amanhã às 14 horas, no Kardec Tube, nós temos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. 17h30, o Michel tem o projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo. E aqui no canal Estudar Kardec, às 20 horas, nós temos o estudo da Revista Espírita, o ano de 1858. Obrigado a todos. Michel, passo para você, meu amigo. Essa questão dos animais é a mesma lógica do que a gente está tratando hoje. Veja, quando você coloca um animal, quando você bota um lá no mundo espiritual, se você não explicar por que não estão todos, esse é um problemão. Então, André Luiz bota pássaro e cachorro. E o resto? E o resto? E eu brinco, o pessoal não para pensar o seguinte: se tiver animal do mundo espiritual, e o dinossauro? Por que nenhuma obra botou dinossauro? Esqueceram. Já parou para pensar? Nenhuma obra botou dinossauro no mundo dos espíritos. Mas peraí. Por que os dinossauros foram os únicos que Deus disse assim, dinossauro não? O cara não para pensar, é verdade, é que é um reflexo da cabeça do médium com as ideias terrenas do espírito. Não é assim. Então aí o que você faz? Suspende juízo. Não é que você seja contra, você diz não sabemos. Enquanto eu não tenho como explicar, eu não sei. Não é só afirmar, eu tenho que fundamentar. Mas é isso. Quero agradecer também ao Lauro, agradecer a todos. Seguimos aí estudando o Livro dos Espíritos. Amanhã estamos às 14, a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo e o do Nosso Lar. Eu vou olhar aqui, eu vou fazer mais cedo amanhã. Deixa só eu lembrar que horário que eu botei aqui, ó. Eu botei mais cedo do Nosso Lar amanhã. Eu coloquei para as 16h30. Então, amanhã às 16, às 14 às 15 tem o Evangelho. E das 16h30 em diante tem o estudo do Nosso Lar, estudo crítico. Estejam aí no Kardec Tube daí, né? Então, agradecer a todos vocês, uma boa noite e até amanhã.